Então, gente, olha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma honra. E ainda tem gente entrando, então eu estou admitindo aqui, né, o pessoal, mas é um prazer, prazerão mesmo estar aqui com vocês. A gente está quase que comemorando, né, os 28 anos das mensagens semanais, motivação e sucesso. Não está tendo áudio. Está ruim o áudio? Eu estou escutando, professor. Aqui está tudo jóia. Para mim também está normal, deve ser problema dele lá. Tá Áudio e vídeo normal. Aí, vamos lá. Tudo tranquilo aqui. Então, estão escutando aí, né? Sim. Olha, eu queria pedir a vocês que mutassem o áudio de vocês para não dar reverberação, né? Aqui para todo mundo, né? Só quando vocês precisassem falar alguma coisa que vocês... Mas então, eu estava contando, né? A primeira mensagem, motivação e sucesso, para vocês terem uma ideia, ela é de 1992, eu vou mostrar aí na tela para vocês verem, né? Então, há 28 anos, sem falhar nenhuma semana. Eu acho que a próxima também vocês vão gostar, porque fala da inovação e da bicicleta, né? Vocês sabem que a bicicleta, ela foi inventada, o primeiro desenho foi de Leonardo da Vinci, né? Mas o mais interessante é que durante um vulcão, a erupção de um vulcão na Indonésia, que foi uma das maiores erupções de vulcão da história, né? Foi tão grave a situação que a temperatura do mundo caiu, para vocês terem uma ideia, que nevou em Nova York, só para vocês terem uma ideia. E teve uma fome mundial, né? E daí eu conto isso no Motivação, por isso que eu não quero adiantar muito para vocês que são assinantes, né? Um alemão, né? um inventor alemão, começou a morrer muito cavalo, gente, cavalo morrendo. E daí, como também a produção, né? a colheita de aveia diminuiu muito, as pessoas tinham que decidir, né? Ou dava de comer para elas, ou dava de comer para os cavalos, né? E é claro que elas preferiram dar para elas, então muito cavalo morreu, mas morreu muito mesmo. E daí esse sujeito aí, esse inventor alemão, que vocês vão ver o nome lá, ele botou 2 rodas de madeira com uma sela de cavalo em cima e ele andava com o pé, né? Ele andava com os 2 pés, assim, empurrando com os 2 pés. O difícil era equilibrar naquilo. E ele andou 64 quilômetros, gente, em 4 horas, provando que era tão rápido a invenção dele quanto um cavalo trotando. E daí surgiu a bicicleta. Daí colocaram um pedal, corrente, até com base no desenho do Leonardo da Vinci, que já tinha pedal, já tinha corrente, para vocês terem uma ideia, era incrível a história lá. Mas muito bem, gente, agora eu acho que está todo mundo aqui, dá aí 5 minutos de conversa mole, né, para vocês, e vamos discutir o nosso tema. Eu vou o tempo inteiro dividir a tela com vocês, né, porque eu quero apresentar alguns dados para vocês verem que, para ter mais solidez naquilo que eu vou falar. Então, eu vou agora aqui compartilhar a tela. Vê aí se vocês estão vendo a tela. Estão vendo a tela aí? Sim, sim. Ok, Estão vendo? sim, normal. Okay. Então, lá vai, gente. A primeira coisa que eu quero primeiro agradecer vocês, né? E mostrar que nós vamos discutir isso, né? Brasil pós-pandemia, que é aquilo que eu queria realmente discutir com vocês. Então, vejam aí, a primeira coisa, olha aqui, gente, o primeiro Motivação e Sucesso, o número 1 foi de 10 a 14 de fevereiro de 92. O tema era motivar é ouvir, né? Então, está aí,
né? O facsímile dele aí, para vocês verem. E do outro lado aí, do lado oposto, vocês estão vendo aí o próximo que vocês vão receber, a crise, a inovação e a bicicleta, que é aquilo que eu contei agora para vocês, né, que é a história da bicicleta e da inovação. Então, o que eu quero chamar a atenção, né, é ver que a bicicleta surge em função de uma crise mundial, aquele do vulcão, né, da Indonésia. Então, é isso que é interessante. Mas vamos lá, gente. O que eu quero comentar com vocês? Estão vendo aí? Esse esse é o próximo que vocês vão receber agora. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, gente. Olha, o mundo é dividido em dois grandes blocos. Eu vou aqui parar de compartilhar a tela para vocês me verem aqui para conversar. O mundo é dividido em dois grandes blocos, né? Uma das maneiras de a gente dividir o mundo que é mercados maduros e mercados emergentes. Né? Mercado maduro, gente, é aquele mercado em que o aumento do consumo é equivalente ao incremento vegetativo da população. Se a população daquela região, daquele país cresce, o consumo aumenta. Se a população não aumentar, o consumo não cresce, porque quem habita aquela região ou aquele país, desculpe, eu estou olhando aqui para admitir gente que está entrando, tá, gente? Já consome quase no seu limite. Então, para vocês terem uma ideia, o consumo de biscoito na Inglaterra, que é um dos maiores consumidores de biscoito per capita, está estagnado há mais de 30 anos, porque não tem como fazer em inglês comer um biscoito a mais, quer dizer, ele já come todos os biscoitos que ele quer. O consumo de massa, de pasta, né, na Itália, por exemplo, está estagnado há mais de 25 anos, segundo o último dado que eu peguei, porque não tem como fazer um italiano comer 100 gramas de macarrão a mais e assim por diante. O consumo de cerveja está estagnado nos Estados Unidos há quase 15 anos. Então, o mercado maduro é esse mercado que não cresce. Só vai crescer se a população crescer. Quais são esses mercados maduros? Olha, eu de novo vou pedir a vocês que mutem, né, o áudio de vocês para não confundir com todo mundo aí. Bom, então, quais são esses mercados maduros principais? São os Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão. Eu vou mostrar agora aqui, né, a tela de novo para vocês verem. Né? Então, está aí, né, quais são esses mercados maduros. Né? São Estados Unidos da América do Norte, Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão aqui que vocês estão vendo aqui. Bom, nesses mercados maduros, prestem bem atenção, é onde estão as grandes empresas investidoras do mundo. Nossa, faz... Olha, dá uma som aí, gente. Eu já sei todo mundo, mas a gente não tem. Eu não sei de onde esse cara é. Esse cara é aquele que manda todo mês ver um negócio do... O Dorival, faz um mute aí no seu... Bom, mas então, gente, é onde estão as empresas maduras. Pode ver que todas as grandes empresas investidoras que nós conhecemos, ou são americanas, ou são europeias, ou são japonesas, aí as chinesas. Né? Então, nos mercados... Tá bom, então. Gente, eu tenho que... Cadê o... Alô? Tentei mutar agora aqui. Bom, então é o seguinte, gente, essas empresas de mercados maduros precisam desesperadamente do que a gente chama de mercados emergentes. O que é mercado emergente? Mercado emergente é o contrário, é aquele mercado em que o aumento do consumo é maior que o incremento da população, que desde 2003, com aquele estudo do Goldman Sachs, se fala em Brasil, Rússia, Índia e China, depois se coloca um S do South Africa e fica
BRICS, né? Mas hoje não se fala mais. Hoje, o que é que se fala, gente? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Hoje se fala em Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Não se fala mais em BRICS, se fala em BWITCs. Quando eu digo se fala, quem é, gente? As grandes universidades, os grandes centros de pesquisa, as pessoas. Hoje, então, o futuro do mercado do mundo, do consumo, vai estar no Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Agora, vamos acompanhar aqui comigo, gente. Vejam bem, por que tirou o R da Rússia? Porque a Rússia perde a importância dela à medida da mudança da matriz energética. 93% da Rússia é petróleo e gás. Então, para vocês terem uma ideia, por isso que a Ucrânia aqui, olha, é tão importante, porque é onde passam os gasodutos, é o hub dos grandes gasodutos. Se você vai numa empresa aqui, por exemplo, na Alemanha, como na BASF e na Bayer, você vai ver gasodutos diretos da Sibéria passando pela Ucrânia, né? Por isso que a Ucrânia é tão estratégica, e a Rússia, com a mudança da matriz energética, para ter uma ideia, hoje, 43% da energia elétrica da Alemanha já é fotovoltaica, então, para vocês terem uma ideia, não é? A Rússia perde importância. Esse é um dos grandes problemas, desesperos, vamos falar assim, do Putin, né? Porque a Rússia começa a perder importância com a mudança da matriz energética do mundo. Deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Ó, eu parei de compartilhar aqui. Vocês se lembram, quem é mais velho aí, da crise do petróleo dos anos 70, dos petrodólares, né? Foi criada a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o presidente da OPEP era um sheik da Arábia Saudita, um sujeito muito bem apessoado, né? Ele era até um tipo meio galã, e ele queria baixar o preço do petróleo e todo mundo queria subir o preço do petróleo. Tanto é que a maioria venceu, né? E o preço do petróleo foi lá em cima. Lembrem do tempo dos petrodólares, aquela coisa toda. E ele disse uma coisa na reunião que eu prestei muita atenção na época e que não foi dada nenhuma publicidade que eu me lembre, que ele disse o seguinte, olha que coisa, uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Gente, a idade da pedra acabou e não foi por falta de pedra. Olha o que ele falou. Nós começamos a subir o preço do petróleo, nós estamos empurrando o mundo a descobrir formas alternativas de energia. E o que vai acontecer é que nós vamos acabar em cima de um mar, sentados em cima de um mar de petróleo sem ter o que fazer com ele. Vejam que isso, né, é uma coisa, foi uma previsão dele super interessante. Vou continuar aqui a dividir a tela com vocês. Então, vejam aí, né, essa história, por isso que a Ucrânia é tão importante. Agora, vamos ver os outros. Então, quando a gente fala em Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, vamos ver a Índia. A Índia tem 1.652 dialetos, 325 idiomas, 25 idiomas oficiais, de um país muito complexo, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, hoje tem a mesma população da China, mas com um sistema de castas que impede a mobilidade social. Não é? Então, se você nasce na casta dos Dalit, por exemplo, não é? Dos intocáveis, dos untouchables, você não pode ascender na... Ele minimizou para mostrar o mapa. Lembrem que o Narendra Modi, não é? O atual primeiro-ministro da Índia, ele é do partido hinduísta. O partido hinduísta é um partido que favorece o sistema hinduísta, lembra o sistema de castas, que é muito mais antigo de que qualquer sistema do mundo. Para você ter uma ideia, tem mais de 6.000 anos. Né? Imaginem aí, né, que o hinduísmo é muito mais antigo que o cristianismo de 2.000 anos. Então, a Índia é um problema. Quando a gente fala, eu
isso. A Índia, a gente tem que perguntar qual Índia, né? Eu conheço o norte, a gente pergunta qual norte, porque a Índia não se fala, né? A Índia não consegue se falar. Imaginem vocês 25 idiomas oficiais. Daí vem a tá vendo a Índia? Daí vem a Indonésia, é o maior país islâmico do mundo, com crescimento islâmico, com fundamentalismo islâmico crescente. Ninguém é contra o islamismo, mas o fundamentalismo islâmico ele assusta o investidor internacional. E a Indonésia, para ter uma ideia, é formada por 17.600 ilhas. Né? Quem não acredita nisso, entre lá no Google e veja. Quer dizer, a Indonésia é um país... E qual é o grande problema aqui? Gente, prestem bem atenção agora. Olha, o fundamentalismo islâmico está entrando nas castas inferiores da Índia, querendo destruir o sistema de castas. Então, o que nós estamos imaginando, nós antropólogos, a gente que estuda geopolítica internacional, é que nós vamos ter aqui na Índia uma das maiores guerras étnico-religiosas do mundo nos próximos 30 anos, com a invasão, né, do fundamentalismo islâmico nessa região. Então, a Indonésia é isso, né, que eu estou falando para vocês. Daí, depois da Indonésia, né, Bida Blaitis, né, Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, vem a Turquia, que é um país esquizofrênico, como a gente chama. Por que ele é esquizofrênico? Né? Porque a Turquia é um país muçulmano, mas desde Ataturk separa, né, o Estado da religião, e é um país, estão vendo aqui, muitíssimo perto da Europa. E quer entrar para a União Europeia, os dirigentes desde Ataturk usam vestimentas ocidentais. Então, eles são considerados pelos muçulmanos radicais como muçulmanos infiéis. E lembrem que a Guerra Santa, né, uma delas, a principal, é contra os muçulmanos infiéis. Porque quando o profeta morre, Maomé morre, há uma discussão quem vai suceder o profeta, e daí cria-se sunitas e xiitas e todas as subdivisões, walabitas, etc. Então, os turcos têm esse problema, né? É um país esquizofrênico, como a gente chama. Ele é muçulmano e, ao mesmo tempo, não é muçulmano, e isto é um problema. Daí, gente, diante disso tudo, dessa coisa aqui, a grande pergunta que o mundo... Daí vem a China. A China nós estamos vendo agora, né, gente? Então, é Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. Lembrem disso, né? Quem está acompanhando desde o começo lá. Então, a China, vocês estão vendo agora com o coronavírus, né, que é uma caixa preta. Não é? Nós, por exemplo, de universidades do mundo inteiro, em estudo de pesquisa, não utilizamos os dados oficiais da China porque eles não batem, são muito complexos. Quando eu digo não batem, significa que no mundo inteiro, quando o crescimento do PIB é por volta de 10%, vários outros índices acompanham o PIB, como output de eletricidade, consumo de papel per capita, diesel, e na China nada bate, então é muito complexo. Daí, diante desse quadro, a pergunta que o mundo investidor faz é why not Brasil? Por que não o Brasil? Então, prestem atenção aqui, né? Eu vou parar aqui de novo de compartilhar a tela para falar para vocês. Então, vejam bem, a situação hoje, né, é global. Quer dizer, os mercados maduros, que são Estados Unidos, a Europa tradicional, Alemanha, França, Inglaterra e mais o Japão, onde estão os grandes investidores, as grandes empresas. Vejam, tudo que a gente vê, ou a empresa americana, ou a empresa alemã, Basso, Bayer, Mercedes, né, Volkswagen, etc., são japonesas, né, Toyota, Mitsubishi, etc. Esses mercados precisam desesperadamente de mercados emergentes. E mercados emergentes hoje, segundo os estudos mais modernos, são Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, que é onde o consumo vai aumentar
mais, né? Porque a Rússia perde a importância em função da mudança da matriz energética. Ora, com aquela complicação que eu acabei de falar no Sudeste Asiático, os investidores falam, por que não o Brasil? Né? Why not Brasil? O Brasil tem vantagens comparativas, isso que é importante a gente lembrar, né? Que são muito fortes. Vamos dar uma olhada nessas vantagens aqui, né? Que eu quero mostrar para vocês aqui na tela. Olha, então, nós temos aí, né, 17 mil quilômetros de fronteira sem problema de fronteira, 8.512 mil quilômetros quadrados, né, com um único idioma. A diferença é mexerica e bergamota, como eu brinco, mandioca e aipim, né? Quer dizer, não há grandes diferenças. Então, vamos dar uma olhada nessas vantagens aí comparativas do Brasil. Olha, gente, com todos os problemas que a gente tem no mundo de hoje, né? Isso é pré-pandemia. Vamos ver, ainda não saiu nada pós-pandemia, né? Mas nós somos considerados a 8ª maior economia do mundo. Então, vejam, em 193 países que tem a ONU, se nós somos a 8ª economia, a gente não é nenhum cachorro magro, é isso só. Esses dados que estão aí na tela são do Banco Mundial e do FMI, né? Então, e vejam que numa live que eu estava fazendo com um banco na Inglaterra, eles me dizendo que o Brasil era a 5ª economia. Eu falei, não, eu acho que vocês estão enganados, o Brasil é a 8ª economia. E ele falou, não, nós aqui consideramos a economia subterrânea válida, que é a economia informal, e para nós o Brasil é a 5ª economia. Vejam aqui que é muito próxima realmente, está vendo? O Brasil aqui está em trilhões de dólares, então é só isso que a gente precisa entender, que a gente não é nenhum cachorro magro. Esse é um mapa que eu fiz já há alguns anos e venho atualizando, do tamanho econômico do Brasil, gente. Aí não é geográfico, aí é econômico. Aí o país que está escrito em cima do estado é o imediatamente mais pobre do que o país. Então, São Paulo, vocês vão ver, é maior que a Bélgica, não é? O Egito, Minas Gerais é maior que o Egito. Vejam vocês aqui o Rio de Janeiro, com todos os problemas do Rio de Janeiro, em PIB nominal é maior que Portugal, na Espírito Santo maior que o Líbano. Vejam que o Rio Grande o Mato Grosso do Sul maior que a Bolívia, o Rio Grande do Sul, gente, é maior que a Nova Zelândia e assim por diante. Então vejo que só o estado de Rondônia é maior que o Paraguai e assim por diante. O interior de São Paulo é maior que a Argentina, o norte e nordeste maiores que a Argentina, né? Agora, este daqui é o tamanho geográfico do Brasil. Então, não confundam as duas coisas, né? O tamanho geográfico do Brasil, a França, por exemplo, tem o mesmo tamanho geográfico da Bahia, né? A Minas Gerais da Espanha, o Brasil, o estado de São Paulo do Reino Unido. O Reino Unido é Inglaterra, mais Escócia, mais Irlanda. Vejo que só o Acre tem o mesmo tamanho da Inglaterra, né? Não do Reino Unido. E assim por diante. Vejam aí, não é, que o tamanho econômico do Brasil é um e o tamanho geográfico, é claro, é outro. E aí, gente, segundo o Banco Mundial, né, isso antes do coronavírus, né, eu brinco que tem o AC e DC, não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes do coronavírus e depois do coronavírus, como vocês viram numa mensagem Motivação e Sucesso. Em 2040, o Brasil vai ser a 4ª economia do mundo, segundo o Banco Mundial. Né? Vejam que em 2030, os Estados Unidos perdem o primeiro lugar para a China. Vejam aqui, ó, tá vendo? Fica China, Estados Unidos, Índia e Brasil. E vejam como o mundo vai mudar. Isso que a gente estuda, gente. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? México, Indonésia, olha os BWITC. Coreia do Sul, Turquia, Vietnã. E aqui embaixo, gente, tem Irã e Filipinas, só para vocês terem uma ideia. Tem Irã e Filipinas aqui embaixo. Não é? Então,
Todo mundo me diz aqui no Brasil, professor, nós não vamos ser a quarta economia do mundo, nem a pau, mas nenhuma universidade do mundo, nenhum centro de pesquisa diz que não estaremos entre as 10 novamente. Ou seja, se nós vamos ser a quarta, quinta, isso só, né, a gente só vai saber depois do coronavírus. Agora, quais são essas vantagens comparativas que o mundo vê em relação ao Brasil? Primeiro, nós somos o 6º país do mundo com maior reserva internacional. Vejam aí, nós temos mais de 380 bilhões de dólares em reservas internacionais. E só para vocês terem uma ideia, eu vou até parar aqui de compartilhar de novo, eu estava assistindo uma apresentação de um economista argentino lá na Argentina para argentinos e economistas, ele dizendo, gente, enquanto a gente não enfrentar a nossa realidade, nós não vamos sair do buraco. Tem uma ideia, só as reservas brasileiras hoje compram a Argentina inteira. Daí tudo ele falou, olha, compra a Argentina inteira, só para vocês terem uma ideia. Tem quase 400 bilhões de dólares, se a gente for ver as empresas argentinas todas hoje. Então, vejam vocês, né, que são essas as vantagens que o mundo enxerga aqui. Então, uma delas é essa. Vamos aqui, não quero tomar muito tempo de vocês. Então, está aqui, ó, 6ª maior reserva. Só para vocês terem uma ideia, vejam aqui, Alemanha, olha, França, Estados Unidos, Reino Unido, né? Então, é isso que garante... Por que isso é importante, gente? Garante uma barreira contra a especulação internacional contra o real, contra a moeda brasileira. Qual é a outra vantagem? A matriz energética brasileira, que é incrivelmente favorável para o investidor, hoje muito sensível a coisas ambientais. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu vou botar um outro aqui para mostrar melhor. Ou seja, 43,5% da energia brasileira é renovável, contra 14% só do resto do mundo. Então, vejam aí que nós temos essa vantagem comparativa muito grande. Qual é a outra vantagem? É a nossa plataforma continental e o mar territorial brasileiro, que é uma outra Amazônia. Então, deixa eu explicar aqui, eu vou parar de compartilhar de novo. A Marinha chama, de Amazônia Azul. Por quê, gente? Deixa eu explicar para vocês. A Amazônia Verde brasileira, ela representa 62% do território brasileiro, com 12% da população. Essa é a Amazônia Verde brasileira. A Amazônia Azul é o mar territorial e a plataforma continental, que antes eram considerados apenas uma posição de como é que fala? De proteção ao país, uma coisa de segurança. Hoje não. Hoje, com a prospecção em águas profundas, com petróleo, com minério, isso é considerado pelo mundo investidor como riqueza. E a plataforma continental e o mar territorial do Brasil representam 60% do território continental do Brasil, ou seja, uma outra Amazônia, por isso que é chamado de Amazônia Azul. E é de uma riqueza incrível, ainda mais na produção de alimentos para aquicultura. Nós temos 8.000 quilômetros de praia com 40 portos ativos, com uma possibilidade muito grande de exportação de alimentos. Então, vou voltar aqui de novo com a tela. Gente, olha, desculpem aí, está enchendo vocês com isso, mas espero que seja útil. Olha, então está aqui a Amazônia Azul. Agora, as multinacionais, com tudo isso, elas estão investindo no Brasil agora, e são dados recentes, 120 bilhões de dólares. Olha, vou passar bem rápido, gente. Toyota amplia investimentos no Brasil, vejam que vai produzir esse carrinho aí, aqui na fábrica de Sorocaba, que é um Daihatsu no Japão, que é uma subsidiária da Toyota, e que vai ser, com certeza, um sucesso. A Volkswagen prepara no Brasil o primeiro New Urban, que é o primeiro carro mundial aqui projetado e
no Brasil, Nestlé investindo 1,5 bilhão, e esses, deixa eu explicar para vocês, esses investimentos eu chequei de novo, antes de fazer essa live, todos eles estão mantidos, hein? Santander, 2,7 bilhões, o grupo da Rússia, né, o Acron, 3 bilhões, em mais de 5 aqui no Brasil, na área do agronegócio, né, a Yara, que é uma das maiores empresas norueguesas também, 5 bilhões, né? E vejam agora, né, o que o investidor me diz na última live que eu fiz com eles. Quer dizer, esse marco regulatório do saneamento, vejam aí a data, né, 24 de junho, que foi aprovado agora, né, o que diz aqui, né, a própria Veja, né? Todos os brasileiros tenham acesso à água tratada pela esgoto até 2033, né? E cobertura de 99% de fornecimento de água potável e 90% de coleta de esgoto. Quer dizer, isso é uma coisa que não se esperava que fosse possível agora, no meio da pandemia e com o governo aí tão sido massacrado, né, pela mídia. Então, vejam aí. Agora, a Gazeta 24 também, olha aqui, ó, a universalização do serviço de saneamento exigida no projeto é a chave para entrar na iniciativa privada. O governo estima investimentos, né, de 500 bilhões, né, a 700 bilhões. Além disso, o marco é 1 milhão de empregos no Brasil. Quer dizer, os investidores estão muito animados e é fácil a gente entender por quê. Então, quando o ministro Tarcísio fala em atrair 280 bilhões para infraestrutura, fora os 700 lá na área de saneamento, a pergunta que a gente faz é, será que... Primeira coisa, gente, a primeira pergunta que eu queria fazer, será que interessa ao mundo isso? Então, deixa eu explicar aqui para vocês. Olha, então vocês vejam aqui, né, a segunda pergunta é, será que há dinheiro no mundo para tudo isso? Então, deixa eu parar de compartilhar e contar aqui uma coisa para vocês. O Japão está com juro negativo há mais de 15 anos. A Europa está quase... países com juro negativo, outro não. Para vocês terem uma ideia, a maior indústria de alimentos da Europa fez uma festa no começo deste ano, de 2020, deu bônus para todo mundo, deu feriado, foi uma festa imensa. Por que ela deu? Porque ela cresceu em 2019 0,5%. Gente, na Europa, no Japão, crescer 1%, 2% é uma verdadeira loucura. Entenderam? Porque lá, por isso que aquele livro de World is Flat, né, o mundo é plano, o flat é a linha de mercado, não cresce. Por quê? Porque a população não cresce. Entenderam? Então, não tem crescimento. Agora, vocês imaginem que esse pessoal vem para o Brasil e vai entrar em privatizações de portos, aeroportos, ferrovia, hidrovia, não é? Rodovia, e aí eles têm pedágio, nos portos eles têm cabotagem, eles têm direito à exploração de áreas lindeiras. Gente, para eles ganharem 1%, 2%, 3%, eles dizem que é bico. Isso eles dizem, não sou eu que estou dizendo, não. Eles dizem que no Brasil, ganhar 1%, 2%, 3%, pergunte para as empresas que vocês conhecem. A gente tem feito lives quase diariamente com empresas, né? Palestras, lives fechadas com empresas que convidam a gente, que contratam a gente. Para vocês terem uma ideia, quase todas, o ano passado não foi muito bom, crescemos 8%, 12%, só 20%. Isso no Brasil imagine o investidor, né, ter essa ideia. Então, vamos lá de novo aqui. Então, a pergunta que eu fiz foi essa aqui. Há dinheiro no mundo para tanto investimento? Então, eu quero tomar a liberdade de mostrar para vocês aqui
a dívida da Grécia, para a gente poder ter um parâmetro. Não é? A Grécia, o que a Grécia tem, gente? A Grécia tem história, né? Ela tem pedra e tem azeite, né? E o turismo, não é isso? Agora, só que 40%, e uns dizem que é 60% do azeite grego é azeite espanhol envasado na Grécia, mas aí não tem importância. Então, o que aconteceu com a Grécia, gente? A Grécia ela quebrou em 2012. Ela quebra em 2012, gente, e o que aconteceu? A Troika, o Banco Central Europeu, o Banco Mundial e o FMI emprestaram a fundo perdido, ou seja, deram 4,3 trilhões de reais, 729 bilhões de euros. Olha, o euro eu peguei aqui 25 de junho, né, R$6. 4,3 trilhões de euros para salvar a Grécia. Pergunta, salvou a Grécia? Não. Em 2015, teve que dar um adicional de 86 bilhões de euros. Se a gente somar os 729 mais 86 a euro a valor de hoje, dá 4,9 trilhões de euros. Foi dado a fundo perdido para a Grécia. Guardaram esse número? Guardem, por favor. Agora vejam só o que eu quero dizer. Para resolver todos os problemas das rodovias brasileiras, segundo o Conselho Nacional de Transporte, precisa de 190 bilhões de reais. Ora, se deu 4 trilhões para a Grécia, vocês acham que o mundo não tem 190 bilhões para investir, né, em rodovias e que ele vai receber todos aqueles benefícios que eu disse, pedágio, etc. Agora vejam, a ilha de Chipre, prestem atenção aqui, eu faço questão de vocês. A ilha de Chipre. Pode trabalhar. Isso, eu vou montar muito material. Deixa eu passar. Tem que mutar aí, gente. Olha, deixa eu falar para vocês. Olha, a ilha de Chipre tem 9.251 quilômetros, não tem água, tá? E uma população de 788 mil pessoas, ou seja, uma meia Campinas. Foi dado 30 bilhões de dólares, 160 bilhões de reais para a ilha de Chipre, a fundo perdido. Quanto precisa para resolver todos os problemas dos portos brasileiros? Dos portos brasileiros, sabe quanto? 43 bilhões de reais. Então, vocês imaginem que seria isso que os investidores me dizem, é isso que eu estou falando para vocês. Isso não sou eu que estou querendo aqui dizer isso ou aquilo, mas o maior negócio do Brasil mesmo, sem dúvida nenhuma, é o agronegócio, e eu quero parar um pouco aqui de compartilhar para dizer mais isso a vocês. Vejam bem, gente, a população mundial vai passar de 7 a 9, 7 e pouco e 9 e pouco bilhões de pessoas nos próximos 40 anos. Essa população vai ser mais urbana, vai ter o dobro da renda média que tem hoje, não é isso? Então, prestem bem atenção. Para alimentar esse mundo, o mundo, segundo a FAO, segundo universidades, todo mundo, é uma unanimidade, vai ter que produzir, nesses 40 anos, 50% a mais de grãos do que produz hoje, e vai ter que dobrar a produção de carnes. E isso é muito difícil de acontecer, porque a produtividade por hectare, né, lembrem que a gente mora numa fazenda, trabalha como produtor rural, então, para vocês terem uma ideia, a produtividade está chegando no seu limite. Soja, a gente tirava 35 sacas por hectare, daí foi para 64. A campeã brasileira, o ano passado, foi Ponta Grossa, com 145 sacos por hectare, o que ninguém tira. A média brasileira é 62 sacos por hectare. Então, para o que o mundo vai ter que produzir, vai ter que ter mais terra. E no mundo onde tem terra, não tem água. Este é o maior problema do mundo hoje. 60%
vai precisar de mais terra. 40% ainda pode ser aumento de produtividade. Então, deixa agora eu mostrar lá para vocês de novo aqui, né, alguns dados para vocês. Então, lá, o Brasil, gente, tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis. Deixa eu parar aqui de novo. 400 milhões. Né? Segundo a NASA, porque a história é gozada, a gente sabe por quê? Deixa eu limpar meu óculos aqui. A história é gozada porque a Embrapa dizia isso, o governo brasileiro dizia isso, ninguém acreditava. Daí a FAO disse, ninguém acreditou. Daí a NASA publicou. A hora que a NASA publicou, né, daí ficou todo mundo pacificado. 400 milhões de hectares. Dos 400 milhões de hectares, só utiliza, foi o que utilizou nesta última safra de 2020, 64 milhões de hectares. O Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. E isso não invade a Amazônia, não invade a APP, não invade a APA, não invade área protegida nenhuma, é de acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo. Né? Lembrem disso, é a mais restritiva do mundo. Né? Na região amazônica, você tem 80% de área preservada, né? Você compra 100 hectares, só pode usar 20, e na área aqui de Mata Atlântica, 20%, né? Você compra 100 hectares, só pode usar 80. No mundo inteiro não tem. Nos Estados Unidos há uma recomendação de 5% sem fiscalização, e na Europa não há recomendação, quase se confia, né, vamos dizer assim, na capacidade das pessoas lá. Muito bem. Então, o Brasil tem mais terra agriculturável hoje que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Deixa eu mostrar. Daí ficou faltando o quê, gente? Ficou faltando água. Então, o que a ONU diz? Terra o Brasil tem. Ficou faltando água. Vejam, o Brasil tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, tem mais água renovável a cada ano do que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas. E não tem nada a ver com os rios da Amazônia, são aquíferos, né? São águas subterrâneas. Pra você ter uma ideia, o maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, que fica aqui, gente, no Pará, um pedacinho do Amapá e no Amazonas. Para vocês terem uma ideia, a extensão superficial é menor que o segundo do mundo, que é o Guarani, mas tem o dobro, gente, do volume de água do Guarani. Só para vocês terem uma ideia, é por isso que o Congresso Mundial da Água foi em Brasília, porque não tem jeito, né? O Brasil vai estar fadado, né, a ser o grande fornecedor. Então, eu, por exemplo, um dia, lá na Presidência da República, eu falei, na minha opinião, a Amazônia não tem nada a ver com nióbio, nada. O problema é água. Por que água, gente? Porque o maior problema do mundo é água. Entre em qualquer site do mundo, em qualquer congresso mundial, vão ver que o maior problema é água. Agora, prestem atenção nisso aqui. O maior aquífero do mundo, isso é dado da ONU, é o Alter do Chão. Agora, vocês estão sentados aí, né? Vejam isso, acredite se quiserem. Olha, tem uma quantidade de água subterrânea, só o Alter do Chão, que poderia abastecer o planeta durante 250 anos. Então, vocês podem imaginar, não é, qual é essa coisa toda, né? O segundo é o Guarani. O Guarani fica aqui, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né? E o terceiro é o Núbia. Agora, vejam, Arenito, Núbia é Líbia, Egito, Chad e Sudão, um dos lugares mais complexos do mundo, né? Então, veja. Agora, rapidinho, gente. O Brasil vai ser, né, a maior produtor de soja este ano, o programa Renova Bio não vai ter jeito. Deixa eu explicar por quê. Porque a China e a Índia e os Estados Unidos têm que adicionar etanol no seu combustível para poder resolver ou minorar o problema ambiental que eles têm. E, então, não vai ter etanol. Olha, essa é a revista mais importante
né, de bioenergia do mundo. Vejam aí, né, o uso de etanol vai crescer dramaticamente no mundo. Agora eu queria, de novo, dar uma parada aqui e falar para vocês, gente, por favor, prestem atenção a seguir. Todo mundo, quando fala do agronegócio, pensa, né, nessa história do agronegócio como lá Mato Grosso, né, como Rondônia. Então, professor, e nós que moramos em São Paulo, que moramos no Rio Grande do Sul, que moramos, enfim, em Porto Alegre, Belo Horizonte, como é que a gente fica? Né? O mundo vai virar... Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O agro, gente, é isso que eu quero mostrar para vocês, é mais urbano que rural. Sabe, ele gera mais riqueza e emprego nas áreas urbanas que rurais. Deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Vamos ver lá se se a gente consegue provar isso daqui para vocês. Vamos lá. Estão vendo? O agro é mais urbano que rural. Olha aqui, ó. Ih, peraí que eu vou ter que correr aqui agora para voltar lá, gente. Eu fiz uma coisa aqui errada aqui ao apertar. Bom, então vejam isso aqui, ó. Não é? Tá aqui. Olha aqui, o agro é mais urbano que rural. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, gente, tratores, máquinas agrícolas, tudo isso, né, é tudo aqui nas cidades. Olha onde é que são produzidos: Sorocaba, Piracicaba, Caxias do Sul, Indaiatuba, Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, né, Curitiba, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes. Olha aí, ó, né, Pompeia, lá na Jato, etc. Então, e onde são as fábricas de defensivos? Onde são as fábricas de adubos? Onde são? Então, o agro é mais urbano que rural. Então, vejam, e daí fala assim, o Brasil exporta veneno para o mundo. Não é verdade, gente. Segundo a classificação da FAO, o Brasil é o 44º maior usuário global de agrotóxicos, se não o primeiro, como a imprensa vem mostrando. Não é? A imprensa ela fala toda hora isso. Olha aí, ó. E considerando o critério de consumo pela produção, o Brasil está em 58º. Esse é o desespero do Macron, da Itália, da França, onde os produtores rurais vivem mais de subsídio do que, na verdade, da produção. E o Brasil exporta para 160 países que têm rígidos controles, né? E, além de tudo, né, produz 3 safras. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, nos Estados Unidos, o hemisfério norte, produz uma safra só por ano e toda a terra americana já está ocupada. Não tem mais hectare para isso. Então, vejam aí. Então, nossos competidores mundiais se sentem ameaçados pela nossa competência no agronegócio e lançam a todo tempo campanhas de desinformação para tentar barrar mesmo. Então, a gente tem que procurar fontes confiáveis, né? E cuidado para não ser enganado por mentiras e meias verdades. Cuidado mesmo, gente, porque é uma coisa assim. Agora, sumarizando, então, as vantagens comparativas. Vamos lá, gente, para não encher vocês demais. Olha, primeiro, gente, nós temos um estoque genético riquíssimo que estimula a adaptação e a tolerância no mundo intolerante de guerras étnico-religiosas. Nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, japoneses fora do Japão, italianos fora da Itália. Nós temos mais libaneses do Brasil, como eu sempre gosto de brincar, né? O Brasil tem 11 milhões de libaneses, o Líbano tem 6 milhões de habitantes. Então, que estimula... Nós temos um único idioma, como eu já disse, em 8.512.000 quilômetros. Não temos problema de fronteira. 17 mil quilômetros de fronteira sem nenhum problema de fronteira. Lembrem que a Argentina tem problema de fronteira com o Chile. Lembram que o Uruguai, Peru e Equador tem problema de fronteira, que o Brasil, inclusive, foi o mediador. Não é? Colômbia e Venezuela, o mar territorial da China. Vejam lá a Grécia e Macedônia. Vejam aí, enfim, né, no mundo inteiro com problema. Nós temos terra, luz e água em abundância, né, para produzir alimento para o mundo. Não é? Nós temos energia, né, eólica, fotovoltaica, hídrica. Isso, né, seria uma outra palestra para mostrar para vocês por que o Brasil é campeão em eólica. Por exemplo, nós temos ventos constantes e unidirecionais, o que para a energia eólica é uma coisa única quase no mundo,
né? A sexta maior reserva cambial, um sistema bancário e bancarização de uma eficiência. A gente pode achar ruim que o juro é alto, pode achar ruim que é consolidado, mas você passar uma TED de Uruguaiana para os Catrimana e Roraima, né, em segundos, como a gente faz. E uma coisa, gente, na minha opinião, vou até parar aqui, ó, que os investidores me disseram, hein? Não sou eu que estou falando, os investidores me disseram. A genialidade que ocorreu agora de com R$ 1.800, né, 3 prestações de 600, mais agora 500, 400, 300, né, que vão expandir lá o Corona Voucher, o Brasil bancarizou 50 milhões de pessoas. Gente, isso dá, sabe o quê? Dá 5 Portugal. Gente, né, dá mais que uma Espanha. Quer dizer, essa bancarização do Brasil para o investidor externo e para possibilidades de financiamento, de mobilidade social, é uma coisa inacreditável, né? Que pouca gente analisa, pouca gente entende e que o investidor de fora diz isso. Então, vejam bem, então, sistema bancário e bancarização. Olha lá, gente, vejam lá, um sistema de seguros. Vocês sabem qual é a reserva técnica do seguro hoje no Brasil? É de 1,3 trilhão de reais. É um sistema de seguro, o Sistema Nacional Brasileiro de Seguro é exportado para o mundo inteiro. Não é? E agora a gente fala assim, mas o que o seguro tem tão importância? Gente, para o investidor, deixa eu falar para vocês, né, aquele João Elísio, né, que foi presidente do Sinenseg, foi governador do Paraná, escreveu um artigo chamado assim, Um Dia Sem Seguro. Imagine um dia sem seguro. Aviões não saem dos aeroportos, navios não saem dos portos, as obras todas param, o mundo para. A gente não vê isso, né? E o Brasil ainda tem um potencial de seguro muito grande, e como nós não temos grandes cataclismos, nós, na verdade, temos essa reserva técnica de seguro, que é inacreditavelmente, né, grande. Então, voltando aqui, vamos lá, gente. Olha lá, então, o sistema de seguro. Nós temos um outro milagre, que é o sistema de consórcio, 27 bilhões, gente. O ano passado, 27 bilhões foram entregues de bens pelo sistema de consórcio, que não entra no sistema de dívida, não é? E o Iusoli, deixa eu explicar isso para vocês, que é só antropólogo mesmo que pode achar isso interessante. Deixa eu explicar para vocês. Quando o Brasil é independente em 1822, não é verdade? E lembrem que a princesa Leopoldina, ela se chamava de brasileira. Era a primeira que se chamava de brasileira. Ela não falava que não era portuguesa, que não era austríaca, e que era brasileira. Muito bem. Isso, peraí, deixa eu mutar o gato. Tem gente gritando lá, deixa eu mutar daqui. Bom, então deixa eu falar para vocês. Ora, 1822, o Brasil se torna independência, não tinha brasileiros. Tinha portugueses, índios e alguns estrangeiros. Então, o que Dom Pedro diz? Né, por influência, né, da princesa, dizer o seguinte, quem está no Brasil é brasileiro. E aí criou-se o brasileiro. Então, o ius soli. A maioria do mundo trabalha com o ius sanguine. Você é definido pelo seu sangue. Nós somos definidos pelo solo, o ius soli. Para vocês terem uma ideia, não quando a gente fala, por exemplo, que tem a maior população de italianos, quando você pega uma cidadania italiana, você tem que provar pelo sangue que você tem uma ascendência italiana, e assim por diante. Agora, o que acontece com o ius soli, com o investidor brasileiro? Logo, o investidor brasileiro, uma empresa, uma indústria estrangeira, ela se torna brasileira em minutos. Então, pergunte a qualquer brasileiro, o Gol que você está vendo na rua da Volkswagen é um carro alemão ou é um carro brasileiro? Ué, qualquer brasileiro vai dizer que ele é brasileiro, ele é fabricado no Brasil. Pergunte o Corolla, fabricado em Indaiatuba, o Etios aqui de Sorocaba, ele é um carro japonês ou é um carro brasileiro? Vai dizer que é brasileiro. Agora, vá lá, pegue no Japão, pegue na Alemanha. O que a Alemanha diz? O relato,
o relatório da Volkswagen na Alemanha diz o quê? Nós exportamos para todo mundo, a partir da nossa plataforma no Brasil, exportamos para... No Japão, mesma coisa. Gente, eu perguntei a um americano, este Toyota Camry, fabricado pela Leumi na Califórnia, ele é um carro japonês ou é um carro americano? O americano riu de mim, falou, claro que ele é japonês, ele é Toyota, não é? A carro americano é só Ford, Chevrolet, Chrysler. Então, vejo, o ius sanguine define o resto do mundo, nós é ius soli. Vocês sabiam que eu aqui estou pagando essa luz que vocês estão vendo aqui, eu estou pagando para os chineses, porque a CPFL, né, foi comprada pelos chineses. Agora eu pergunto, gera emprego e renda no Brasil? Eu não estou dizendo que a gente vai vender o Brasil e que isso é bom. O que eu estou dizendo é que para o investidor, o ius soli é um ponto espetacular no Brasil. Alguém se lembra de algum problema que tenha tido no Brasil? Coca-Cola, McDonald's, teve lá em Porto Alegre, né? No Fórum de Porto Alegre, aquele Beauvais francês, um ativista de esquerda francês, aquele de bigodinho, invadiu a produção da Monsanto e a McDonald's. E o povo de Porto Alegre dizia assim, as pessoas ali, mas o que é isso? Para quem invadir a McDonald's? Não, imperialismo yankee. E os gaúchos falaram assim, não, eu conheço o dono mora ali na rua tal, quer dizer, para eles era o franqueado da McDonald's, era o dono da McDonald's aqui no Brasil. Então vejam que isso é uma vantagem comparativa para o investidor. Vamos lá, gente, vamos ver aqui, antes que vocês me xinguem. Tá vendo? Então tem o ius soli. Daí tem o quê? Uma civilização cristã ocidental que faz o quê, gente? Estimula a tolerância, né? Imune a fundamentalismos, né? E tem um potencial turístico imenso. Então, gente, e etc. E se você pegar, né, duas das maiores empresas de consultoria, a Deloitte, né, que publicou no finalzinho de 2019, tudo isso é claro que é antes do coronavírus, porque não tem depois. Né? Dizendo o quê? Dizendo que é um dos melhores lugares do mundo para se investir ao Brasil. Agora, foi só ela? Não, gente. Foi a maior empresa de consultoria do mundo, que é a McKinsey, publica Brasil 2020, Opportunity Tree, uma árvore de oportunidades, e ela analisa, gente, 23 setores da economia brasileira e diz que o Brasil é a melhor opção de investimento, né, no mundo de hoje. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês sobre o Brasil pós-pandemia. Daí vocês vão falar para mim, professor, espera um pouco, e a política? E esse imbróglio político? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar para vocês, por profissão, eu leio pela internet jornais e revistas do mundo inteiro diariamente. Primeira coisa que eu faço é dar uma olhada pela internet nos jornais da Indonésia, das Filipinas. Espera aí, cuidado aí, Elvio. Deixa eu ver aqui. Bom, então, da Tailândia, das Filipinas, da Malásia, porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, brasileiros, eu me rio muito e acho muito bonito, nós nos gostamos de comparar com Estados Unidos, com França, com Alemanha, com Inglaterra, com Japão. Mas esse mundo aí dos investidores, obviamente, não nos comparam com eles. Com quem que eles nos comparam? Indonésia, Filipinas, Tailândia, Turquia, México, Malásia, Argentina, às vezes, pobre Argentina. Não é verdade? Quer dizer, então, vocês veem que, comparativamente com esses com quem nos comparam, é que as nossas vantagens, segundo eles, são. E eu leio os jornais diários. Gente, esse imbróglio que nós temos aqui tem no mundo inteiro, parece mentira. Veja o Narendra Modi da Índia, está passando um calor. Né? Há pouco tempo atrás, a primeira-ministra da Coreia do Sul foi impedida por impeachment. Né? Por corrupção, perdão, sofreu impeachment por corrupção.
Né? Vejo nas Filipinas, aquele Duterte, ele é tido universalmente como um louco. Né? E as Filipinas são formadas por 7.400 ilhas. A Indonésia, 17.600, imaginem, quase ingovernável. Então, todos os países com secessão, né? com problemas de... Vejam a China, né? O que está acontecendo, né? E assim, o que os investidores me dizem, gente, eu quero apenas transmitir como professor o que eles dizem. Gente, eles não estão nem aí para esse imbróglio político de STF, não estão nem aí. A imprensa faz dizendo que internacionalmente, mas eles sabem que nós somos a segunda maior democracia do mundo, nós temos um sistema bancário sólido, e outra coisa, as instituições, né, elas estão funcionando. Não é? Quer dizer, não tem no mundo uma coisa paralela. E outra coisa, o mercado interno brasileiro. E querem que eu diga uma coisa a mais? Agora vocês vão atirar pedra em mim, mas pode atirar, não tem problema nenhum, eu até aceito pedras virtuais. Olha, nessa guerra China e Estados Unidos, eu acredito, e vou explicar por que acredito, que o Brasil vai acabar saindo ganhando. Por quê, gente? Porque, vejam bem, a China, há anos, ela vem geopoliticamente criando a seguinte situação. Ela vem destruindo a indústria sensível do capitalismo ocidental. Quais são? A indústria têxtil, né, e vestuário, a indústria calçadista de calçados, a indústria eletrônica e uma parte da indústria química. Então, o que é? E ela vem fazendo isso, vem fazendo com dumping. Deixa eu contar para vocês por que é dumping mesmo. Por que ela subsidiou tudo para fazer chegar lá? Vou contar para vocês. Eu estou num seminário, né, Brasil-China, e um americano levanta e fala para o embaixador chinês. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu fabrico essa garrafa PET. A minha indústria. Eu fiquei 2 anos na China fabricando essa garrafa. Só a matéria-prima para fabricar essa garrafa na China é mais caro do que essa garrafa é colocada no mercado americano. O senhor pode me explicar o milagre? Não tem mão de obra. Porque todo mundo falava mão de obra chinesa, sem mão de obra. Sem mão de obra. E o chinês, claro que foi. E o que a China sabia? Que um dia o Ocidente ia acordar. Que um dia o Ocidente ia ver a dependência que foi criada. Por quê? Porque as indústrias do Ocidente foram simplesmente fechadas por não poder competir com o custo chinês. Muito bem. Ela sabia. O que a China fez nesse período todo? Ela juntou muito dinheiro e foi comprando empresas fora da China. Então, ela comprou muita empresa no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, aqui na América Latina e no Brasil. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que, com o coronavírus, o Ocidente acordou que até máscara precisava vir da China. Tudo precisava vir da China. Então, o que está acontecendo? Japão está financiando, subsidiando empresas japonesas para sair da China e voltar para o Japão. O Trump é a mesma coisa, vocês sabem. Macron fazendo a mesma coisa. A Espanha fazendo a mesma coisa, abrindo uma linha de crédito. O Banco Mundial querendo abrir uma linha de crédito através do FDIC. Bom, muito bem. Agora, prestem atenção. Ora, o que vai acontecer? A China sabia que então ia ter esse boicote mais cedo ou mais tarde a produtos chineses. E por isso ela comprou que quando o boicote ocorresse, o made in Brasil era chinês, o made in Coreia era chinês, o made in coisa era capital chinês. Ora, os Estados Unidos nessa guerra não pode permitir, eu estou falando dos Estados Unidos como símbolo do Ocidente, da indústria ocidental, que a China domine o Brasil. Por que não pode permitir, gente? Porque o Brasil representa 43% do PIB da América Latina inteira, incluindo o México.
Se domina o Brasil, domina a América Latina. Lembrem que o NAFTA não saiu, né? Aliás, o negócio do Sul aqui não saiu, né? Porque o Brasil não entrou. Se o Brasil não entra, não tem América Latina, né? Então, o que acontece? Boa parte, na minha opinião, dos investimentos americanos saindo da China, indústrias, poderão vir para o Brasil. Isso é que eu acho que o Paulo Guedes está falando em crescimento em V, porque todo mundo fala, mas esse ministro, embaixador chinês, é o cão chupando manga aqui, professor, ele estava no Chile, foi para a Argentina, agora veio para o Brasil, ele diz, mas só que os Estados Unidos mudou o embaixador americano, o Todd Chapman. Esse cara está todo dia com o governo brasileiro, todo dia com investidores, todo dia com Ernesto Araújo, todo dia trazendo investimentos para cá. Então, eu acredito que nessa confusão pós-pandemia, nessa confusão depois do coronavírus, o Brasil ainda acabe, né, tendo. Por quê? Porque, primeiro, que o mundo, né, Índia e China, tem um problema enorme, principalmente a China, de segurança alimentar, e o Brasil é o único país que pode, né, resolver esse problema. Então, podem ficar descansados que não vai ter essa possibilidade de estar comprando o Brasil inteiro, comprando Tocantins, comprando, sabe? Eu acho que isso é um pouco exagero aí da imprensa, etc. Por quê? Porque o Ocidente não vai permitir que isso ocorra. E nós vamos sair, acredito, né, principalmente dada a crise da Argentina, que poderia ser um grande competidor, né, e aos problemas todos do México, como dizia Porfírio Dias, né, presidente do México, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, quer dizer, aquilo é muito complicado. Então, vocês vejam que eu acredito nisso, mas é só isso que nós vamos só ter certeza disso, né, ou não, né, neste finalzão de ano e principalmente até setembro do ano que vem. Então, é isso que eu acho que o Brasil, pós-coronavírus, é capaz de sair com algumas vantagens. Agora, por favor, entendam, eu não sou nenhuma Alice no País das Maravilhas, não estou dizendo que o Brasil não tem problema nenhum, pelo contrário, tem problemas grandes, seríssimos, enormes, mas eu, como acompanho o mundo inteiro, vejo que, comparativamente, a gente sai melhor do que os países com os quais competimos. Vou repetir: Indonésia, Malásia, Filipinas, Turquia, entende bem? É aí que a gente compete. Não é? A gente não compete com França, com Estados Unidos, com Japão, não é por aí. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Vamos lá? Vamos lá no chat aqui, gente? Vamos lá? A Ana Paula está aí? A Ana Paula vai... Dá para você entrar no chat, Ana Paula? Estou no chat, não tem nenhuma pergunta por enquanto. Não tem nenhuma aqui no chat, não? Não. Bom, gente, quiserem fazer pergunta também ao vivo, pode fazer, é só desmutar aí o microfone de vocês e fazer, né? Vamos lá. Professor Marins, Adilson Basílio, de São Paulo. Tá. É sabido que o Brasil tem uma produtividade muito baixa, né? Comparativamente com os Estados Unidos, em que pese que a sua tese é de que nós não devemos comparar nada com os Estados Unidos, um empregado brasileiro demora para fazer um determinado produto 1 hora, enquanto um americano leva 15 minutos. Na década de 80, a Coreia do Sul representava, em termos de PIB dos Estados Unidos, em torno aí de 25%, e nós um pouco mais de 38%. Hoje eles representam em torno de uns 66% e nós um pouco mais de 38%. Ou seja, o que fazer e como
aumentar a produtividade do brasileiro para que a gente possa ganhar competitividade internacional. E, além de tudo isso que o senhor brilhantemente falou, dos recursos naturais e de todos os recursos, e que o mundo possivelmente vai estar de olhos no Brasil após o coronavírus, que eu acho que toda a sua construção foi muito bem elaborada, como é que melhorar a produtividade do brasileiro, visto que ainda o nível escolar, o nível de treinamento, gasto, investimento em tecnologia ainda é baixo, investimento em sala de aula, né, para o funcionário, ele é muito baixo. Como mudar tudo isso? Olha, Adilson, excelente pergunta, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso só vai mudar, né, com a reconstrução do sistema educacional. Eu sou professor aposentado de Universidade Federal. Quer dizer, gente, há muito tempo não se ensina mais. Há muito tempo essas entidades, né, viraram realmente polos de ideologia. E mesmo, então, essa reconstrução vai ter que ser feita. Agora, deixa eu dar uma luz aí, que eu acredito um pouco, né, pode minorar o problema. Eu, uma vez, fiz um curso com o Peter Drucker, o famoso Peter Drucker, né, eu fiz vários cursos com ele. E ele falou uma coisa que me deixou assim, eu até perguntei para ele, eu falei, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Ele falou assim, a responsabilidade pela educação no futuro será das empresas, porque os governos não serão capazes de resolver o desafio da produtividade, da produção, do aumento tecnológico, e as empresas vão ter que assumir um papel fundamental, porque se elas ficarem esperando de governos, e olha, isso foi nos Estados Unidos, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, gente, o que sobra no Brasil? Senai, sobra Senac, né? Sobram algumas ilhas de excelência. Agora, e a produtividade vai depender muito bem de um alicerce de educação básica que foi destruída, essa é a grande verdade, foi destruída. Gente, eu dou aula até hoje. O que eu dava, deixa eu falar para vocês, eu fui professor da Federal de São Carlos, né? Em 1973, até no meu site mostra lá, eu fui o primeiro professor de ecologia humana, aquela coisa toda. Muito bem. O que eu dava lá no primeiro ano de faculdade, hoje é dado em doutoramento. Quer dizer, isso é só a minha geração. Quer dizer, o mesmo conteúdo, quer dizer, as pessoas não sabem mais nada. Quer dizer, isso agora, né, eu estou falando, mas não é. A gente, às vezes, fica um pouco achando que é uma catástrofe geral, mas há ilhas de excelência. Há ilhas de excelência que são muito fortes e muito boas. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que trabalhar com essas ilhas de excelência e tentar mimetizar o que esse pessoal conseguiu fazer para o resto, né, do sistema educacional. Mas, olha, meu querido, isso vai demorar, não é para a minha geração, talvez não seja para a sua, não. São mais 20 anos aí de luta, se a gente fizer a coisa certa. Porque eu acho que tem uma geração aí que está mais ou menos perdida, a não ser que realmente o Peter Drucker tenha razão, quer dizer, que a empresa como um todo acabe assumindo, né, a educação mesmo, a formação técnica, formação profissional. Para chegar na técnica tem que ter a básica e acabe assumindo esse papel. Mas tem razão. Agora, tem uma coisa, também nos comparam na produtividade com a Malásia, com as Filipinas, com a Tailândia. A gente está no mesmo patamar. Às vezes um pouco melhor em algumas áreas. Professor? Diga. Tem mais duas perguntas aqui no chat. Pode fazer.
O William Gavaldão perguntou se a gente pode acreditar no Brasil, e eu acho que a pergunta do Luiz Vidal, que vem em seguida, talvez tenha a ver com a resposta dessa. Sobre a deficiência intelectual de educação, se não vai impactar no desenvolvimento. Bom, essa eu já respondi. Agora, se pode acreditar no Brasil, eu acho que a gente tem que pensar assim, qual a outra alternativa? Eu como professor de antropologia filosófica, eu tenho que pensar assim, qual é a alternativa? Não acreditar? Querido, temos que acreditar. E temos que fazer, cada um de nós, o nosso papel para que, né, os eleitos, porque democracia é isso mesmo, né? Quer dizer, que os eleitos sejam aqueles que a gente realmente acredite que vão fazer aquilo que a gente acredita que deve ser feito. Não é? Então, o que está acontecendo, eu acho, no Brasil, é que pela primeira vez na história do Brasil, você está tendo esquerda e direita. Né? Nós nunca tivemos direita no Brasil, né? Nunca teve. E agora, e a direita virou um palavrão. Então, o que está acontecendo é que o Brasil ainda está assustado com essa história de você ter eleito alguém de direita, e depois de muitos anos de esquerda e centro-esquerda. Agora, democracia é isso. Quem não concorda, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, vota, muda de novo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que entender o processo democrático brasileiro, porque deixa eu contar outra coisa para vocês que vocês não vão acreditar. Eu fazendo uma palestra uma vez nos Estados Unidos, eu falei o seguinte, olha, gente, o Brasil tem a democracia mais longeva do mundo. Daí todo mundo falou, professor, o senhor vai tomar banho. Falaram o diabo para mim, eu falei, mas deixa eu explicar. Gente, o Brasil, olha só que história, hein? Olha que história. Brasil, em 1532, chega Martim Afonso de Souza, não é isso? Em 1534, tem a primeira eleição municipal no Brasil, 1534. E pensem um pouco no Brasil em 1500. O governo central, imagina, não tinha nada, não tinha nada. Tinham as capitanias hereditárias, mesmo depois dos governos gerais. Como é que alguém ia chegar em Cuiabá? Como é que alguém ia chegar em Sorocaba, que era uma das cidades mais ricas? Lembrem que a Rua da Consolação, em São Paulo, chamava Rua das Tropas de Sorocaba. Quer dizer, né, essa coisa toda... Quer dizer, como que ia chegar aqui? Não tinha. Então, a eleição municipal, né, o município, o governo municipal, era tudo. Gente, de 1534 até hoje, as eleições municipais ocorrem ininterruptamente, sem golpe, e seus eleitos empossados. Né? Quem é muito historiador vai falar, não é bem assim, professor, porque, de fato, teve um interregno muito pequeno no Estado Novo, na época do Getúlio, mas de pouquíssimos anos. Então, desde 1534, o povo brasileiro vota. E vota naquele sujeito que é o importante para ele, que é o prefeito, que é o alcaide, que, no caso, era o presidente da Câmara, como em Portugal, que não tem prefeito. Então, essa coisa da democracia no Brasil é mais longeva do que a gente imagina. E outra coisa que nós temos que lembrar é que o Brasil é mais tupi do que português, do que europeu. Esse jeitinho brasileiro é jeitinho tupi. Vejam, gente, o chefe tupi tinha várias mulheres, né? Era o único que poderia ser poligâmico, e ele dava as mulheres em troca para fazer as suas alianças. Esse jeitinho brasileiro é um jeitinho tupi. Não é? Agora, e deixa eu falar outra coisa para vocês, vocês vão entender tudo, principalmente o Adilson, que nos comparou com os Estados Unidos. Adilson, em 1800, deixa eu explicar para vocês. O Brasil é descoberto, começam as capitanias, começa a colonização, e se descobre que o interior do Brasil era riquíssimo. Riquíssimo. De o quê? De ouro, de pedras, de minério. Veja, aqui, eu estou olhando para ela, o Morro de Ipanema, que deu o nome da praia de Ipanema, que está aqui na minha frente. Foi a primeira fundição de ferro
das Américas, e vou dizer, sabe quando foi descoberto o ferro lá? Por Afonso Sardim, em 1546. Muito bem. Quando descobre a riqueza no interior do Brasil, Portugal, deste tamanho, sem população, decretou a lei do segredo. Prestem atenção nisso, a lei do segredo. Para que os seus concorrentes na Europa, Espanha, França, Inglaterra, não soubessem das riquezas do Brasil. Não podia impedir os piratas, nem a coisa do pau-brasil. Mas o que é a lei do segredo? Proibiu escola. Proibiu escola. Proibiu máquina de imprimir. A primeira máquina impressora de imprimir com tipos móveis de Gutenberg chegou junto com a família real em 1808. Veja bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. A primeira universidade da América é a Universidade de São Marcos, do Peru, 1580 e pouco, se não me engano, 1500, século XVI. Sabe qual é a primeira universidade brasileira? A USP. Ah, professor, não é verdade? A USP é de 1934. Gente, claro que teve a Escola de Direito, 1824, do Recife de São Paulo, a Faculdade de Medicina da Bahia, mas universidade, a primeira é a USP. Meu pai, gente, meu pai é formado na primeira turma da USP. É uma turma de educação física, ele é colega de classe da Maria Lenk, aquela nadadora famosa. Então, agora, posso ir... Peraí, Adilson, deixa eu explicar mais uma. Em 1800, o Brasil era mais rico que os Estados Unidos da América do Norte. No Brasil, em 1808, 99% da população brasileira era analfabeta, enquanto 75% da população americana era alfabetizada. Não acredite em mim. Ó, prometam para mim que vão ler esse livro aqui. Ó. História da Riqueza no Brasil, de Jorge Caldeira. É a primeira história do Brasil com antropólogos e com econometria. Econometria, olha, História da Riqueza no Brasil, de Jorge Caldeira. Eu vou fazer, inclusive, aqui uma clínica de gestão sobre ele. Gente, sabem por quê a libertação da escravatura no Brasil demorou tanto? Porque o escravo, tudo era fiado, gente. Por isso que tem o fiado. Não tinha nada escrito. O tropeirismo, tudo não tinha nada escrito. Era tudo... Porque 99% analfabeto. Quando você me emprestava um dinheiro, o William Galvadão, que está aí me assistindo, a garantia era o escravo. Porque ele falava, ele dizia, ele emprestou dinheiro, eu sou a garantia. Quando aboliu a escravatura, todas as garantias sumiram do Brasil. Por isso que os partidos eram tão contra. Por isso que, gente, é o seguinte, população totalmente analfabeta. Então, agora, o que nós fizemos, agora de 1880 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu economicamente no mundo. No mundo. Quer dizer, então, o Brasil é um milagre. O Brasil é um milagre indescritível. Por quê? Por causa disso. O Brasil foi mantido analfabeto. Agora, qual é o outro lado da moeda? Manteve a unidade nacional. 8.512.000. Eu pergunto para você, Adilson, William, Gilson, todo mundo que está aí, né, o João, o Paulo Sérgio, se a América Espanhola tivesse conseguido manter um país só, do México até o Uruguai, quantos países viraram? E o Brasil virou um só. Não é? Quer dizer, então, tudo tem os dois lados, né? A lei do segredo gerou uma série de atrasos no Brasil, como a lei da informática, mais recentemente, né? Mas teve algumas vantagens, né, que vai se ver lá na frente e que podem, né, ter alguma, né, participação aí. Entenderam? Então, esse que é
o Brasil é muito complexo, gente. Né? Quando eu falo, por exemplo, de passar uma TED de Uruguaiana para os Catrimani, atravessou a Europa e voltou metade. Né? Você é da Caixa? O Gastão é da Caixa, é isso? É da Caixa? Professor. Então, Perfeito. imagine, Gastão, imagine se tem algum país do mundo que tenha a agilidade e a eficiência bancária que o Brasil tem. Não tem, gente. Não tem. É fato. Eita. Professor Marins. Então, quando o Macron fala do Brasil, o Macron tem na cabeça dele o tamanho da Bahia, que é o tamanho da França. Agora, então, quando lembra que uma Amazônia inteira, quer dizer, cabe quase a Europa inteira, a Europa desenvolvida inteira dentro de uma Amazônia, quer dizer, peraí, vem falar que... Então, precisa tomar cuidado, né, porque o Brasil, o problema nosso é a complexidade do Brasil. Professor Marins, boa tarde. O Gastão, aqui de Londrina. Uma pergunta ainda a respeito sobre o agronegócio. Eu acompanho isso, respiro esse desenvolvimento 24 horas por dia, porque tenho defendido que, enfim, é a grande locomotiva da economia brasileira e todo mundo tem que conhecer um pouco esse segmento. E eu tenho defendido que esse conhecimento é importante para que nós possamos defender esse grande segmento que tanto faz pelo nosso país. E ouço constantemente críticas em relação ao fato de que nós somos meros exportadores de commodities. Como é que o senhor vê isso, por gentileza? Olha, deixa eu falar para você, eu tinha um professor na Austrália, que era de Singapura. Eu fiz o meu doutoramento na Austrália, vocês lembram disso. E o professor de Singapura olhou para mim e falou assim, vocês do Brasil, vocês não têm que produzir chip, nada. Produzir chip somos nós de Singapura, que é um ovo. Você tem que produzir alimento. Vocês têm que produzir alimento. Agora, é claro, gente, que... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei onde que eu posso mostrar, mas deixa eu mostrar para vocês. 3/5 da exportação brasileira do agronegócio hoje já não é, como é que fala? Já é industrializada ou semi-industrializada. Entendeu? Quer dizer, não é essa coisa que a gente fala assim. Inclusive, tem um dado, eu podia mostrar para vocês aqui, tem um dado, mas eu posso, quem quiser, pode me pedir no contato@marins, eu mando esses dados. Né? Do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, mostrando isso. Né? Mostrando que boa parte, que todo mundo pensa que o Brasil só exporta commodity agrícola, o que já não é mais verdade. Entendeu? 3/5 já são produtos processados. Né? Agora, e outra coisa, gente, qual é o problema de você... Agora, é claro que se você... Então, qual é a crítica que se faz, Gastão? A Alemanha é o maior exportador de café do mundo e não planta um pé de café. Né? Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Então, é claro, mas teve que vir o seu Ernesto Ilha, aqui no Brasil, ensinar o brasileiro a plantar café, né, teoricamente, a torrar café, a secar café, a fazer café. Então, 80% do café ilha do mundo é brasileiro. Né? E eu estava uma vez lançando na Expo Café lá a safra, e esse seu Ernesto Ilho, o velho, né, que já faleceu, falou para mim, o senhor sabia que o café da Colômbia foi levado cepa do Brasil para a Colômbia, por isso que é tão famoso? Só que na Colômbia o governo banca tudo e eles são unidos, os produtores. Aqui no Brasil, o Cerrado briga com Minas, Minas briga com o Centro-Oeste, Centro-Oeste briga com não sei o quê, com o Espírito Santo, com o Coneló, e aí a gente fica essa coisa. Mas, olha, eu acredito que rapidamente esses países, investidores aqui no Brasil, eles não vão querer investir aqui no agronegócio só para plantar, não. É na semi-industrialização e na industrialização. Entendeu? Então, daí nós vamos passar a ser um exportador de menos commodity mais. O que o Japão compra aqui de lecitina de soja, de Nossa Senhora, quer dizer, né, de farelo de soja, tudo já processado. Tá bom, gente? Senão vocês não jantam hoje.
Olha, eu quero agradecer vocês muito, pedir desculpa por esse turbilhão aí de... Olha, nós somos aí 40 e poucas pessoas, nós estamos agora com 36. Eu quero agradecer muito, principalmente o fato de serem assinantes há tantos anos das nossas mensagens Motivação e Sucesso, que estão no número 1483, né? 28 anos ininterruptos, né? Escrevendo essas mensagens. E deixa eu contar a história para vocês. Como é que elas começaram? Elas começaram lá como fax, né? Motivação e Sucesso, que era fax. Mas essas mensagens começaram porque nas consultorias que eu dava, eu sempre orientei o seguinte: faça uma reunião segunda-feira de manhã. Faça a reunião de segunda-feira. Reúna todo mundo para quê? Para dar o foco, né? Para consolidar o foco. Qual é o foco da semana? Olha, gente, você já acabou o fim de semana, estamos aqui, vamos lá, o que nós vamos fazer essa semana? Ó, fulano vai fazer isso, fulano... Eu falei reunião no máximo de 1 hora, mas no máximo para alinhar o foco da semana. E daí muitos presidentes de empresa, né, falaram para mim: Marias, eu não sei falar, toda segunda reunião, eu vou falar o quê? Como é que eu começo a reunião? Então eu comecei a escrever aquela folhinha. Falei, eu vou escrever um texto, você começa lendo esse texto aí. Né? Se você quiser, você lê o texto, se você não quiser, você lê o texto. E começou um passar o texto para o outro, um passar, e surgiu, então, o fax Motivação e Sucesso, que tem 28 anos e está no 1400 e pouco, e que o próximo é o da bicicleta. Vocês vão gostar da história da bicicleta. Tá bom, gente? Um abraço convidado para vocês aqui, ó, à distância. Prazer, hein? Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Estou encerrando aqui, hein? Um abraço. Professor. Um abraço, professor. Tudo de bom. Felicidades. Continuem prestigiando a gente, pelo amor de Deus. Cuide de Com certeza. Professor, autor brasileiro. Obrigado, Marcos. Tchau, gente. Um abraço. Terminando, hein? Um abraço. Tchau, Ok.